se for possível. Então vamos. Agora eu já aprendi que esse som é de quando começa a gravar. Teve um lá que vocês vão falar, gente, que barulho foi esse? Era de quando começou a gravação. Então vamos. Ó, semana passada fizemos o quê? Vamos retomar um pouquinho. Fizemos o da Vitória Régia. Cadê? Ah, não, aí fizemos o quê? Na última aula fizemos aqui o exercício 13, que era o crescimento da população. Qual era a dificuldade? O que deu, perdão, dificuldade não, o que deu um pouquinho mais de trabalho foi trabalhar com esse 30 minutos. Porque eu tinha que lembrar que na hora de colocar aqui no expoente, eu tinha que colocar no formato de fração, era meia hora, então era 1/2. Por quê? Quando o expoente está no formato de fração, ele vira na raiz, né? Então, recordam, vocês podem se recordar aí que era esse exercício aí que a gente fez, nós fizemos na aula passada, tá bom? Vamos lá. Eu não tinha terminado com vocês. Aqui, fizemos o exercício 11, que nós fizemos ponto a ponto. Vamos retomar um pouquinho isso daqui, ó. Quem é o ponto D? Quem me ajuda aí? Quem é o ponto D? 1. 0 de x com 1 de y. Perfeito, 0, 1. Aí, se eu pegar o ponto E, quanto de x? 0, não. 1 com 2, não é? Isso. E aí, quem é o ponto C? Menos 1 com Ao meio. meio. Meio eu vou pôr no formato de fração. Lembra que eu estava tentando mostrar isso aqui para vocês? Ó, lembra? O ponto 0 e 1 é o ponto que vai dividir essa função. Se eu olhar o ponto E, 1 de x deu 2 de y. Se eu pegar o oposto de 1, quem é o oposto de 1? Menos 1. Vai dar o quê? Vai dar o inverso. Então, lembra o que eu estava tentando mostrar para vocês na última aula? Os pontos que são simétricos, né? O oposto de x vai dar o inverso de y. Vamos mais um? Olha o ponto F. Ai, prof, não enxerguei desse jeito. Não tem problema, monta a tabela. Olha o ponto F. 2 de x com 4 de y. Então, 2 de x com 4 de y. Quem é o B? É o menos 2 com 0,25. 0,25 quem que é em fração? 1/4. 1/4. Então, olha lá, eu peguei o oposto, deixa eu trocar de cor aqui. Eu peguei o oposto, ó, o oposto e deu o inverso, o oposto do x que deu o inverso de y. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou cobrar dessa maneira? Não. Só que a gente vai prestar vestibular daqui uns dias, né? Daqui uns dias, digo, vocês já podem começar a prestar como treineiro e logo, logo chega a terceira série aí para vocês. Então, a gente precisa começar a evoluir nesse nosso raciocínio matemático, tá bom? Então, a gente começar a enxergar que existe também ligação nesses números. Tá bom? Ah, professora, para que serve isso? Para quando você fizer a tabela. Para quando você fizer a tabela, se der um valor muito louco, você consegue verificar se está certo ou se está errado. Tá bom? Então, fizemos aqui. Aí, aqui, esse é o exercício 11, da página 11. Fizemos, montamos as tabelas, tudo certinho aqui. Respondemos ele inteirinho. Aí o exercício 12, começamos a fazer o exercício 12. Logo de cara, vocês responderam para mim que essa função ela é decrescente. Perfeito. Essa função ela é decrescente. Então aqui, exercício 12, nós respondemos já que ela é uma função decrescente. Tá. Qual é a função que corresponde a essa função? Então vamos lá. Ah, aqui em cima, desculpa. Volta aqui, ó. Alguém lembra qual que era a função que representava essa atividade 11? 5 elevado a menos x. A do 11.
Era de base 2, não é? É 2 elevado a x, né? 2 elevado a x. A do 11 é 2 elevado a x. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Voltando, 2 elevado a menos 1 meio. 2 elevado a menos 2, 1 quarto. Tá aqui, ó. Fizemos essa função aqui. Aqui. Ah, colei 2 vezes. Tá? Então, fizemos aqui. Prof, não gostei. Lembra? Fizemos as contas. Como que a gente descobre por função? No segundo exercício, no exercício 15, nós chegamos a fazer a conta de como ficaria a função? No 12 aqui, ó, perdão, que era 1 quinto, ou que era 5 elevado a menos x? Porque aqui eu vi que nós montamos a tabela, ó. Menos 2 dá 25. Nós chegamos a fazer? Aqui esse ponto, ó. Não lembro. Não? Aqui esse ponto. Quem é esse ponto do ponto A? O ponto A, ele é menos 2 de x, menos 2 de x, que encontrou com 25. Menos 2, que encontrou com 25. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. O ponto B, ele é menos 1 de x, que encontrou com o menos 1, que encontrou com o 5. Ó, então o cérebro de vocês já tem que ir pensando com esses números. 25, 5, opa, tem alguma coisa na base 5, tá bom? Porque a partir do momento que apareceu 5 e apareceu 25, eu já tenho que pensar que a base é 5, tá? Aí eu vou ter que pensar no meu expoente. Peraí, se nós já concluímos que ela é decrescente, então meu expoente é negativo. Tá? Então, vocês estão vendo? Vocês têm que ir treinando esse aqui, esse ponto. É o ponto 0 de x com 1 de y. E esse daqui é o inverso. Então, ele vai ser 1 de x com 1 quinto. 1 sobre 5. Tá? Então, gente, já vai trabalhando aí, ó. É o 5 que está variando. Como ela é decrescente, negativa. Aí eu mostrei para vocês, agora eu lembrei, eu mostrei para vocês. Então, a gente pode colocar aqui, ó. 5 elevado a menos x, ou quem preferir, pode escrever no formato de fração, tá bom? Isso aqui nós tínhamos feito. Depois a conta aqui. Ó, eu não vou fazer a conta não, porque eu tô preocupada com o tempo, tá? Então, quem não conseguiu fazer a conta, tenta fazer da maneira que nós fizemos o 11, tá? E aí, qualquer dúvida, me chama lá, tá? Depois eu mando essa resolução aqui para vocês. Então, vamos lá. Isso aqui eu preciso apagar, isso aqui tá errado. Aqui, ó. Então, a resolução. Depois eu mando isso aqui para vocês. Vai tomar muito tempo da nossa aula. Depois vocês tentam fazer isso daqui. Então, vamos lá. O da página 13 nós fizemos. Ah, não, pera um pouquinho. Perdão. Crie um problema a partir de uma situação imaginária no item acima, propondo uma questão que possa ser respondida com os dados representados no gráfico. Gente, vocês já pensaram em alguma situação que traz uma função decrescente? Como que seria um gráfico de uma função decrescente? Peraí, deixa eu parar de gravar, de compartilhar. Como é que seria uma função crescente? Uma função exponencial crescente? Nós estamos vivendo uma. Como é que é? Coronavírus. Coronavírus. Então, a propagação... Ele só tá subindo. Não Hã? diminui. É, ele tá subindo, ele só tá subindo, não diminui. Quando diminui, não é diminuir, ele para numa reta, assim. Isso, quer dizer que ele vai parar constante. Perfeito. É. Só que o que acontece? A ideia é, nós temos, vamos pegar o começo, né? O começo da pandemia, quando ela estava numa fase crescente. Por que ele está numa fase crescente? Porque 1 contaminou 2, que virou 4, que virou 8, que estava sempre dobrando, né? Com o passar da contaminação aí. Ok, isso é uma função crescente.
Será que vocês conseguem pensar um exemplo de uma função decrescente, exponencial decrescente? Alguma situação que vai diminuindo com o passar do tempo? É difícil da gente visualizar. Eu sei por quê? Porque a gente não tem trabalhado tanto ainda função exponencial. Até porque os problemas, logo, logo, eles virão. Então, eu separei 2 aqui para vocês poderem enxergar essa situação. Qual é ele? Um deles é a maneira em que a medicação atua sobre o nosso organismo. Como que a medicação atua sobre o nosso organismo? Por que que de tempos em tempos eu tenho que ir lá e tomar o medicamento de novo? Ou quando eu vou tomar esse medicamento de novo, como que está o efeito daquele remédio no meu organismo? Vocês já pensaram em relação a isso? Então vamos pensar um pouquinho? O que que acontece? Eu vou tomar o ibuprofeno. Ó, isso aqui é um exercício que caiu na Unesp de 2018. Tá? O ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre, com meia vida de aproximadamente 2 horas. O que significa meia vida? Sempre que passa 2 horas, ele cai pela metade, tá? Esse termo é muito importante vocês verem, tá? A gente trabalhar com essa meia vida. O que é essa meia vida? Ele sempre Professora, diminui pela metade. Oi, amor. essa meia vida seria do vírus que tá no Do nosso remédio. corpo? Do remédio? Da medicação. Uhum. E essa, Que ele acontece? diminui essa meia vida de quê? Deixa eu explicar de novo, então. O que acontece? Quando a gente toma um remédio, por exemplo, o ibuprofeno, é recomendado se tomar de 6 em 6 horas. Por que é recomendado tomar de 6 em 6 horas? Porque ele tem um tempo para agir. Então, o que acontece? Eu tomo o remédio, ele vai fazer efeito no meu corpo. Só que conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo a carga dele no meu organismo. Então, o que acontece? Eu ingeri uma quantidade assim de remédio. Passaram-se 2 horas, caiu pela metade. Ou seja, o meu organismo já expeliu. Então, aquele remédio que eu tomei, ele só tem metade dele. Vamos pensar assim, só tem metade dele dentro do meu organismo. Passaram-se mais 2 horas, aquela metade que eu tinha caiu pela metade de novo. Passaram-se mais 2 horas, caiu pela metade de novo. Opa, sempre tem um pouquinho de remédio no meu organismo, mas ele vai diminuindo sempre pela metade, tá? Não é o vírus, não é o vírus, é o remédio. Então, eu tomei a primeira dose, eu tô com 100% da dose no meu organismo. Passaram-se 2 horas, no meu organismo, eu só tenho metade dessa dose de remédio, só tenho 50%. Passaram-se mais 2 horas, eu só vou ter 25% desse remédio no meu organismo. Passaram-se mais 2 horas, eu só vou ter 12,5% desse remédio do meu organismo. Então, o que acontece? A quantidade de medicação no meu organismo vai diminuindo conforme o tempo aumenta. Isso é uma função exponencial decrescente. Tá bom? Então, vamos ler de novo. Essa meia-vida significa que ele cai pela metade, a quantidade de medicação. Não tem nada a ver com a quantidade do vírus ou do que eu estou doente, tá? É o que eu estou ingerindo, é o ibuprofeno. Então, é uma medicação prescrita para dor e febre com meia-vida de aproximadamente 2 horas. Isso significa que, por exemplo, depois de 2 horas de ingestão de 200 ml, permanecerão na corrente sanguínea do paciente 100 ml. Olha lá. Então, o que aconteceu? Ele tomou 200, passaram-se 2 horas, caiu para metade, caiu para 100. Após mais 2 horas, ou seja, 4 horas no total, 4 horas após a ingestão, apenas 50 lá, caiu pela metade. E assim sucessivamente. Se o paciente recebe 800 gramas de ibuprofeno a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora após a ingestão da primeira dose será, tá? Não vou resolver esse com vocês agora, tá bom? Posteriormente eu vou resolver, mas vocês conseguem fazer isso daí, tá?
Então, é um exemplo de função exponencial decrescente, que ele vai diminuindo com o passar do tempo. Presta atenção. Se eu estou tomando de 6 em 6 horas, o que aconteceu? Se o paciente recebe 800 gramas a cada 6 horas, então presta atenção, ele tomou 6 horas. Passaram-se 6 horas, ainda tem um pouquinho, né, da corrente sanguínea dele, não tem? Aí ele vai receber mais uma dose de 800. Naquele momento ali, não é só 800, é 800 mais um pouquinho que sobrou do anterior. Tá? Mas isso aqui a gente resolve com uma função, tranquilo. Qual que é a função que representa isso? Oi? O que sobrou do anterior é meio, né? É a metade da metade da metade. Porque a cada 2 horas ele cai pela metade. É 800, 400, 200, 100. Tá? Então, isso aqui vocês podem fazer à mão, como vocês podem montar uma função. Olha a função que corresponde, ó. Meia vida a cada 2 horas. Só que como ela é decrescente, por isso que ele é na fração. Tá? Então, aqui eu coloquei na fração, como eu poderia também colocar com o expoente negativo. Tá bom? Essa função foi dada pelo problema, tá? Eu não quis trazer ela lá em cima para não estragar, tá? Então, eu quis trazer para vocês pensarem. Ficou claro aqui uma função decrescente? Tudo bem? Uma outra função, um outro problema que corresponde a uma função decrescente é essa daqui. Um lago usado para abastecer uma cidade, ó, caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2013. Um lago que é usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo um nível de toxidez T0, correspondente a 10 vezes o valor inicial, o nível inicial. Aí esse exercício é um pouquinho mais trabalhoso, ó. Só que ele trouxe para a gente também a função. Olha que função feia. A vazão natural do lago permite que 50% do seu volume seja renovado a cada 10 horas. Então, presta atenção. O que é vazão? Ele vai trocando. Esse lago, ele vai trocando. Vazão é porque ele sai e chega água nova. Tudo bem? O que acontece? A cada 10 horas, muda metade do volume. Então, o que aconteceu? Esse lago está cheio, tá com esse que ele foi contaminado. Ele foi contaminado. Passaram-se 10 horas, 50% disso já diminuiu. Então, eu só tenho 50% da toxidez dele. Passou mais 10 horas, caiu pela metade de novo, tá vendo? 50%, ó. Ele trouxe como 50%, ele poderia ter trazido meia vida também. Ou ele poderia ter dito que sempre ia diminuindo pela metade o nível de tóxico desse lago, tá bom? Então, isso aqui também corresponde a uma função decrescente, que a cada 10 horas vai diminuindo a quantidade de toxidez desse lago. Vamos pensar que inicialmente eu tinha 100. Passaram-se 10 horas, caiu para 50 o nível de toxidez. Passaram-se mais 10 horas, caiu 50%, passou para 25%, vai sempre caindo pela metade. Entenderam? Então, isso, gente, ó, tá mostrando que tá caindo. Então, tá mostrando que é uma função exponencial decrescente. Tá bom? Isso vocês vão ver bastante, tá? A gente trabalha bastante isso aqui também, aqui nos nossos problemas ali, tá bom? Então, depois eu vou mandar esse print dessas duas atividades para quem quiser ler de novo, para quem quiser tentar resolver. É fácil, é mais fácil que parece, tá bom? Mas vamos lá. Enquanto eu faço a chamada, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessa atividade de 14. Olha essa função. Essa função aqui, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Não. Por que ela não é crescente?
Porque, tá, é porque ela tá em fração por causa disso? Ela está em fração e o meu denominador é maior que o numerador. Ou seja, eu Ah, vou tá. sempre multiplicar por 1, só que eu vou dividir por 2. Então, Então, o que eu tô... se ele não fosse fração, seria tipo 2 elevado a menos x? Ah, tá. Isso, perfeito. Então, como que eu posso enxergar se ele é decrescente? Se ele está na fração e o meu denominador é maior. Pensa nisso, multiplico por 1 e divido por 2. Uai, se eu vou multiplicar por 1 e dividir por 2, ele vai diminuir. Se fosse ao contrário, tá? Se fosse 3 por 2, ela seria crescente. Porque eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 2. Então, eu vou multiplicar mais do que eu vou dividir, tá? Então, ou vocês olhem na fração e o denominador é maior, ou olha lá no expoente negativo. Se o expoente for negativo, também indica que ela é uma função decrescente. Isso aí é uma função exponencial, tá? Então, para vocês aí, vocês conseguem eliminar 3. Vocês vão ficar apenas com 2. Vamos pensar em quais 2 eu vou ficar, tá bom? Acho que eu não vou fazer chamada agora, não. Acho que eu vou continuar aqui com vocês. Vamos lá. Ó, eu vou fazer por exclusão primeiro. Os itens B e os itens C, função do segundo grau. Tudo bem? Parábola. Sim. Então já exclui. Não é a B, não é a C. Risca aí. Nem a A, Por que que nem a A? porque a A é crescente. Porque a A é crescente. Só que a A é uma função exponencial. Então, pera um pouquinho. Eu vou excluir a B, eu vou excluir a C, por serem funções de segundo grau. Eu vou excluir a E, por ser uma função que eu não conheço ainda. Vocês já viram algum gráfico desse tipo aqui? Não. Então, eu vou excluir a E também, porque eu nunca vi. Se ele está falando de função exponencial, mas eu nunca vi nada desse tipo, então eu vou excluir. Oi, filho. Então, eu vou ficar apenas com a A e com a Professora. B. Oi. Não, não. Fala, Maria Elisa. Eu ia te perguntar, mas eu vou esperar você falar para ver se tá certo o que eu pensei. Então, eu vou ficar apenas com a A e com a D, porque as duas têm um jeitão aí de função exponencial. Só que é perfeito o exemplo que nós vimos lá em cima. O item A, assim também como a Samira disse, é uma função crescente, ó, ela está aumentando. Conforme eu aumento X, eu aumento Y. O D, Então, é a ela D? é isso, é a D. Ela é uma função decrescente. Porque eu estou aumentando X, mas eu estou diminuindo, ó, tá vendo? Está diminuindo os valores. Ó, deixa eu chegar mais para lá para vocês verem. O que eu fiz aqui, Jesus? Aqui. Ó. Conforme eu vou aumentando o X, tá vendo? Eu vou andar para lá, ó. Eu vou diminuindo, ó. Ela tá descendo. Então, essa daqui é a alternativa D, que é uma função exponencial decrescente. Tá bom? Professor, eu não consegui concluir isso na hora. O que você vai fazer? Você vai pegar os valores de x que ele te deu e jogar aqui na função e ver se dá certo. Tá? X valendo 1. Ai, meio elevado a 1 dá meio. Tá certo? Tá certo. Aqui, ó. 1 com meio. Tá? Então, vocês podem jogar lá no gráfico também. Só que esse gráfico, gente, eu gostaria que vocês tentassem resolver sem fazer conta. Vai por exclusão. O B e o C, parábola, função do segundo grau. O E, nunca vi nada parecido. Então, eu fiquei entre o A e o D. Pensa qual é crescente e qual é decrescente. Tudo bem? Professora, a hora que eu bati o olho, eu já vi que era ela. Exatamente. Esse exercício, gente, de cara vocês já conseguem resolver. Perfeito, parabéns. Vamos lá. Agora, muito bonitinho, eu sei que meu tempo está acabando. Muito bonitinho essa função aqui, ó. Exercício 15 da página 14. Vamos lá comigo. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere um piso salarial. Meus amores, todo mundo sabe o que significa piso salarial? Não. O que é piso salarial?
é o mínimo que um trabalhador vai receber pelaquela função que ele está trabalhando. Espera aí que eu vou ter que dar um grito pro Bruno aqui, que ele largou a porta aberta. Só o meu olhar, já deu certo. Então, o piso salarial é o mínimo que aquele funcionário vai receber daquela função. Então, o que acontece? Quem é professor tem um mínimo. Quem é engenheiro tem um mínimo. Quem é advogado tem um mínimo. Quem é vendedor tem um mínimo. Claro que a gente pode ganhar os extra, que são as comissões, mas todo e qualquer funcionário tem um mínimo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa loja. Eu tenho um piso salarial para quem é o gerente. E eu tenho um piso salarial para quem é o funcionário ali da venda. Seria um mínimo que aquele pode receber. Ele pode receber mais que isso, mas o mínimo que ele vai receber por aquela determinada função é aquilo. Por exemplo, o piso salarial, o Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa colocaram que é 1.800 para o trabalhador. O piso salarial do gerente é outro. O piso salarial do engenheiro é outro. O piso salarial do técnico de segurança do trabalho é outro, tá? Então, cada profissão tem um piso salarial, que é uma proposta de mínimo que ele vai receber. Está vinculado com o salário mínimo, mas não é o salário mínimo, tá? Está vinculado, mas não é o salário mínimo. Então, pensa aí, toda e qualquer profissão, ela tem um mínimo de salário que vocês têm que receber, tá bom? Gente, ó, é diferente quando a gente está falando de estagiário, tá? O estagiário também tem um mínimo, mas aí não tem a ver com o mínimo da profissão, tá? Agora que eu tô vendo que tá com a resposta isso aqui. Ó, o que nós vamos fazer? Então, tem um mínimo de 1.800, propondo um aumento percentual fixo a cada ano. Opa, então peraí, tem uma valorização. Tá? Então, esse profissional que está trabalhando lá na empresa, a cada um ano que ele ficar, esse 1.800 vai valorizar, tá? Então, vai aumentar, de acordo com o percentual. A expressão que corresponde é essa daqui, ó. Ele trouxe a expressão para a gente, tá? 1.800. Oi? Normalmente, os vestibulares deixam uma fórmula para a gente fazer? Uhum. Tipo, isso aí? Sim, quando ela é mais trabalhosa, sim. A maioria das vezes eles trazem a função. Tem vezes que não. Por exemplo, quando ele traz meia vida, ele não traz a função, tá? Mas hoje em dia a maioria, principalmente no Enem a maioria das vezes ele traz sim a função, tá? Se trouxer a função, ufa, aí é mais fácil. Senão vocês têm que traduzir, aí dá mais trabalho, tá? Esse exercício aqui, qual é a parte trabalhosa desse exercício? Fazer a conta. Ó, de acordo com a proposta do sindicato, o salário do profissional dessa empresa com 2 anos. Onde que a gente vai colocar esse 2? Em cima do parêntese. Isso, lá no parênteses. Então, agora eu vou parar de compartilhar um pouquinho e vocês vão prestar atenção aqui na minha lousa. Fixa aí, né, o que vocês vão me ver, tá bom? Então, vamos lá. Ó, como é que eu vou resolver esse exercício? Todo mundo clica em cima da minha carinha aí para poder fixar a minha imagem. Agora que eu tô vendo, tá dando bastante reflexo. Acho que o reflexo melhor é aqui, ó. Ó, o que nós vamos fazer? 1.800 é o salário base. A cada 2 anos ele tem uma valorização. Então, vamos lá. 1.800 P de T, que é a função. Ele quis chamar de P essa função, porque não é essa não é P não. Como é que é? S de T, que é de salário. S. Isso, desculpa. S, aí eu pus álcool aqui, ficou ruim. S de T é igual a 1.800. Gente, eu já vou encerrar, só espera um pouquinho. 1,03 elevado a T. Tudo bem? Estão me vendo aí? Sim. Sim. O que vocês vão fazer? S de T
é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. Só que eu gostaria, pessoal, que vocês fizessem essa conta à mão, tá? Como é que a gente vai fazer essa conta? Quem me fala? Fazendo. Fazendo o que parte primeiro? A que tá entre parênteses. Isso, aqui está entre parênteses primeiro. Então, eu vou fazer 1,03 ao quadrado. Então, vocês vão fazer 1,03 multiplicar por 1,03, pega esse resultado, depois faz 1.800, tá bom? Ó, então eu vou fazer chamada rapidinho, não saiam ainda. Eu gostaria que vocês tentassem fazer essa multiplicação, tá bom? Amanhã eu começo a aula direitinho com vocês, então vão fazer lá para mim. Tenta fazer na mão, eu sei que vocês têm calculadora aí, mas não custa nada vocês tentarem fazer. 1,03 vezes 1,03, o resultado vezes 1.800, tá? Tenta fazer na mão, tudo bem? Libera o microfone para eu fazer uma chamada bem rapidinha. Eu vou parar aqui a gravação.